Olá pessoal, temos aqui outra questão bastante interessante da parte de eletrostática, onde três cargas pontiformes, três cargas de dimensões desprezíveis, de mesmo módulo, de mesmo valor, são colocadas nos vértices de um triângulo retângulo isósceles e uma quarta carga é colocada no meio da hipotenusa, no ponto médio da hipotenusa. E ele quer que a gente defina a resultante, a força resultante que atua nessa carga Qzinho. Essa força resultante aí ele chamou de força F. Então, pessoal, para a gente conseguir resolver essa questão, eu vou primeiro dar uma analisada na geometria dessa figura que ele deu. Nós temos aqui um triângulo retângulo isósceles. Então, se eu vim aqui e traçar nessa figura pontilhadinhos paralelos aos dois lados que têm a mesma medida, eu crio aqui exatamente um quadrado. Essa figura que eu formei aqui é um quadrado de lado valendo 1 metro. Lado 1 metro. Quadrado de lado 1. E com isso, né, se eu penso aqui na distância entre as cargas, a distância entre o vértice A e o vértice C, que seria a hipotenusa desse triângulo original, essa hipotenusa ela corresponde exatamente à diagonal do quadrado. E pela geometria, a diagonal de um quadrado a gente pode definir como sendo o lado do quadrado vezes raiz de 2. Como o lado desse quadrado vale 1, ficaria 1 raiz de 2, a diagonal do quadrado vale raiz de 2 somente. E por que a gente está olhando para essa geometria, né? Para definir a força resultante que atua na carga Qzinho, eu vou precisar saber todas as forças que atuam nela. E para calcular todas as forças que atuam nessa carga Qzinho, eu preciso olhar separadamente a interação que cada carga gera nessa carga Qzinho. A carga aqui de cima vai gerar uma força nela, a de baixo aqui no vértice C também, e a que está no vértice B também. E para calcular a força de interação entre cada carga e a carga Qzinho, eu preciso usar a lei de Coulomb, que eu coloquei a expressão dela mais para baixo. E na expressão da lei de Coulomb, eu preciso das distâncias entre cada carga. Eu vou precisar da distância entre a carga do vértice A e a carga Qzinho, da carga no vértice C e a carga Qzinho, e a distância da carga no vértice B e a carga Qzinho. Então aqui, né, eu dei o mesmo nome para essas distâncias porque ele fala que esse ponto M é o ponto médio da hipotenusa. Então essa distância aqui seria igual a essa. E aí se a gente observa o nosso quadrado aqui como um todo, essa distância acaba sendo igual a essa daqui também. E vai ter o mesmo valor das outras duas por conta da simetria, né? Da gente ter um quadrado, da figura aqui ser um quadrado. Então eu posso afirmar que a distância entre a carga Qzinho e todas as outras cargas que o problema trouxe tem esse valor D minúsculo e ele corresponde exatamente à metade do valor da hipotenusa do triângulo, que é raiz de 2, então vai ficar raiz de 2 sobre 2. Ao aplicar a lei de Coulomb, a gente vai precisar das distâncias entre as cargas elevado ao quadrado. Então, essa distância D elevado ao quadrado, elevando ao quadrado raiz de 2 sobre 2, o que vai acontecer, né? Eu já vou deixar pronto esse valor. A distância D ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, que vale 2. E a parte de baixo aqui da fração, 2 ao quadrado, 4. Simplificando em cima e embaixo por 2, a distância ao quadrado entre as cargas vai ser 1 sobre 2, vai ser meio. Então, esse valor vai ser importante para as nossas contas.
Então, agora sim a gente vai pensar, vamos seguir uma receita aqui, vamos fazer um passo a passo para chegar na força resultante que atua na carga Qzinho. Primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar somente para as forças que as cargas dos vértices A e C estão fazendo na carga Qzinho. Eu vou olhar para essa situação inicial. Eu posso, o exercício não deu o sinal da carga Qzinho, eu posso considerar que ela é positiva. Deixa eu ver mesmo se ele não fala o sinal aqui da carga Qzinho. Ele só fala que é uma carga pontiforme, ele não dá o sinal. Eu posso considerar o sinal que eu quiser, aqui eu posso considerar a carga Qzinho positiva ou negativa, tanto faz, porque a pergunta da questão é sobre o módulo da força resultante e não para onde ela vai estar apontando. Então, o sinal que você escolher para a carga Qzinho vai dar certo a resolução. Eu vou considerar ela sendo positiva. E aí, eu vou pensar nas forças que as cargas que estão nos vértices A e C estão fazendo nela. Então, a carga que está no vértice A, ela vai gerar uma força de repulsão, porque ela tem o mesmo sinal, ela teria o mesmo sinal positivo. E a carga que está no vértice C, por ser negativa, iria gerar uma força de atração. Agora, olhando, né, para as distâncias entre a carga Qzinho e as cargas nos vértices A e C, a distância é a distância D que a gente já calculou, que vale meio. D ao quadrado, né, a gente sabe que vale meio. Para definir o valor dessas forças, vou chamar aqui de força F. Essa força F que a carga de cima, a carga no vértice A, faz na carga Qzinho, eu poderia obter o valor dela fazendo a lei de Coulomb que eu escrevi aqui. É a constante eletrostática, o produto das cargas envolvidas dividido pela distância ao quadrado. Pela distância entre elas ao quadrado. Então, a força que eu chamei de F seria a constante K. O valor das duas cargas, eu não vou colocar a barrinha de módulo, eu só vou ignorar sinal. Então, vai ficar a carga no vértice A é Qzão, a no ponto médio é Qzinho, dividido pela distância entre elas ao quadrado, que a gente já descobriu que vale meio. Já vou colocar direto, 1 sobre 2. Esse número de cima, qualquer número dividido por meio, é o mesmo, quando você vai fazer essa conta, é o mesmo que você multiplicar o número por 2. Ou eu posso simplesmente pegar esse 2 que está na parte de baixo da fração e passar para cima multiplicando. Essa força F valeria K, 2 vezes K, Qzão, Qzinho. Então, essa é a força que a carga no vértice A faz na carguinha no ponto M. Agora, se a gente fosse calcular a força que a carga aqui no vértice C faz na carga Qzinho, a conta seria exatamente a mesma, porque os valores das cargas são iguais e no cálculo da força elétrica eu uso o valor, eu não penso no sinal. E a distância envolvida aqui é a mesma também, que vale D. Então, essa força, que é uma força de atração, né? A carga no vértice C está atraindo a carga Qzinho, essa força também tem que valer F. Ela vale F, apontando aqui para baixo. Então, essas duas forças têm esse mesmo valor. E pensando na resultante entre essas duas forças, como eu tenho dois vetores no mesmo sentido, a resultante entre essas duas forças seria um único vetor que eu vou estar chamando aqui de R. E o valor desse vetor R seria a soma dessas duas forças F. Então, ficaria a resultante valendo 2F. Então, tem aqui a resultante devido à ação das forças, ou melhor, das cargas que estão nos vértices A e C. Agora, o próximo passo seria a gente observar a força que a carga no vértice B
está fazendo na carga que está no ponto médio da hipotenusa. A gente já sabe, então, que essa distância entre as duas cargas vale D, e o D ao quadrado nós já calculamos que vale meio, isso vai ser importante. E como essas duas cargas têm o mesmo sinal, a força entre elas vai ser repulsiva, vai ser uma força apontando para cá. E essa força de repulsão, se a gente for pensar novamente na lei de Coulomb, para calcular o seu valor, a força F vai ser exatamente a mesma força que a gente definiu aqui em cima. Por quê? As cargas envolvidas, Qzão e Qzinho, são iguais. Então, ficaria novamente K vezes Qzão vezes Qzinho. E a distância entre elas, como é a mesma, ficaria D ao quadrado, sendo meio. Então, essa força eu posso dar o mesmo nome, por isso que eu chamei aqui também de F. Essa força, F, seria 2K Qzão Qzinho, mesmo valor das anteriores. Então, a gente descobriu já o módulo da força que o vértice B faz, que a carga no vértice B faz na carga Qzinho, e já descobriu a resultante das forças que as cargas nos vértices A e C gera na carga Qzinho. Então, para encerrar o exercício, para encontrar a resultante final, né, a resultante verdadeira na carga Qzinho, eu tenho que olhar a ação total que essas forças estão produzindo. Eu tenho uma força R, que a gente chamou de R aqui, resultante R, valendo 2F para baixo aqui nesse triângulo, e uma força F nessa direção, formando aqui um ângulo de 90 graus com a hipotenusa. Quando a gente olha, né, para a direção de encontro das diagonais de um quadrado, né, quando a gente tem duas diagonais, quando a gente está olhando para as duas diagonais de um quadrado, o ângulo formado por elas aqui é de 90 graus. Então, eu posso afirmar que essa força F está formando aqui um ângulo de 90 graus com a resultante nossa, 2F, com a força R que vale 2F. Então, a força resultante que atua na carga Qzinho, como eu já tenho todas as forças presentes aqui no desenho, eu posso descobrir fazendo a regrinha do paralelogramo para definir o efeito final, o efeito total que essa carga Qzinho está sofrendo. Seria um vetor que eu vou chamar aqui de FR, a força resultante na carga Qzinho, estaria apontando para cá. E como os dois vetores aqui formam 90 graus, eu posso calcular essa força resultante fazendo um Pitágoras, como se ela fosse a hipotenusa e as outras duas forças fossem os catetos. Fica a resultante ao quadrado é igual a F ao quadrado mais 2F elevado ao quadrado. A força resultante ao quadrado vai ficar F ao quadrado mais 4F quadrado. F quadrado mais 4F quadrado dá 5F quadrado. Tirando a raiz aqui, tirando ao quadrado da força resultante, colocando a raiz do outro lado. Eu posso, como F está ao quadrado, eu posso tirar esse F da raiz e o raiz de 5 permanece. O 5 ele permanece dentro da raiz. Como a força F vale 2K Qzão Qzinho, eu vou substituir aqui embaixo. E aí eu já tenho
o valor final aqui, Kzão Qzinho, raiz de 5, o valor que o exercício queria que a gente encontrasse. Então, Kzão Qzinho, raiz de 5, é o valor da força, ou melhor, eu esqueci aqui do 2, né? Esqueci do 2, multiplicando o K aqui. 2K Qzão Qzinho, raiz de 5. A gente tem aqui a alternativa correta, como sendo a alternativa E. Só uma observação aqui, o exercício chamou de F a resultante, eu chamei de F as forças trocadas entre as cargas. Então, o que a gente calculou foi a força resultante. Aqui a gente teria que chamar essa força F do enunciado de FR. É a força resultante final que atua na carga Qzinho. Beleza, pessoal? Espero ter conseguido ajudar vocês com essa resolução. Um abraço aí a todos.